Olá! Mais uma vez sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou Roberto Rosa e o canal Conte Comigo. Vamos falar hoje sobre as cartas de Cristo. As cartas de Cristo. Vamos refletir nisso? Vem comigo! Vamos refletir no texto que eu deixei na capa desse vídeo. Você já deve ter lido antes de entrar aqui nesse vídeo comigo. E lá está escrito o seguinte texto: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Esse texto fala de carta, e é exatamente sobre cartas que nós vamos meditar neste vídeo. E o que é uma carta? Uma carta é um documento escrito, né? Um documento escrito, um documento enviado e que contém uma mensagem. Este documento ele pode ser de diversos tipos ou diversas maneiras, com diversos objetivos diferentes. Ele pode ser uma carta contendo uma narrativa, é uma carta que narra uma história ou um acontecimento. Pode ser uma carta do tipo relatório, como por exemplo a carta de Pero Vaz de Caminha, que enviou a Portugal, tendo ele chegado ao Brasil, e nessa carta ele relatava tudo aquilo que eles encontraram aqui na nossa terra. Pode ser também uma carta romântica, aonde um jovem, ele se revela e declara o seu amor de forma escrita, declarada, a uma senhorita, a uma jovem também, né? E também pode ser uma carta ou um documento sem valor algum, tá? Como é que é isso? É aquele cujo teor não contém nenhuma relevância para quem recebe esse documento. Ainda, além disso, existe a carta do tipo doutrinária. Como é isso? Exemplo, eu dou para você nas cartas do apóstolo Paulo, que hoje estão registradas na Bíblia. E para encerrar, existe também a carta de crédito. Carta de crédito é aquela que tem valor no mercado. Então, esses 6 tipos de cartas são os tipos de cartas que servem para ilustrar aqui o nosso bate-papo, como carta como um documento de diversos tipos diferentes, com diversos objetivos também diferentes. Uma carta serve para transmitir uma informação a alguém. Você tem uma informação e você quer transmitir isso para outra pessoa. Evidentemente hoje estamos no tempo já da tecnologia, né? Utilizamos muito mais outros tipos de instrumentos, mas a carta no passado era um instrumento bastante utilizado para se transmitir, para levar uma informação até a outra pessoa. Então alguém montava num cavalo, pegava a carta do rei, né? Botava dentro lá da sua sacolinha, montava no cavalo e ia lá no outro reino entregar a carta do rei para o outro rei, e ali continha informações. E como pode ser avaliada uma determinada carta? Bom, você vai avaliar, dar valor ou não e quantificar esse valor, primeiro, em função da credibilidade do autor da carta. Então, se você sabe que você está recebendo uma carta que está vindo de um órgão ou de uma pessoa que tem credibilidade na sociedade, ou pelo menos perante a você, tá? Então você vai atribuir um grau de importância, você vai atribuir um valor àquele documento em função de quem a está remetendo a você, né? Então, se eu recebo uma carta aqui do presidente da República, do presidente da República, então deve ser uma carta muito importante. Se eu recebo uma carta da minha esposa, eu digo, oh meu Deus, essa carta é muito mais importante, porque foi a minha esposa que escreveu para mim. Se eu recebo uma carta de Jesus, e aí, como é que fica, hein?
está acima de todas as outras cartas. Para refletir nisso, porque isso é importante nessa história toda que a gente está falando aqui hoje. Bom, um segundo aspecto que eu abordo aqui, no sentido da gente também estar avaliando uma determinada carta, é pelo valor atribuído pelo destinatário, né? Pelo destinatário, ou seja, você que está recebendo a carta, você vai atribuir valor ou não de acordo com a mensagem que estiver contida ali naquele documento, naquela carta. Então, se ali tem uma informação que é algo que você tem grande expectativa, já estava aguardando uma resposta, então quando você olha o teor da carta, aquela carta para você tem grande valor. Uma carta, por exemplo, anunciando que a tua aposentadoria chegou. Esta carta para você tem grande valor. Você vai pegar, vai se aposentar, vai guardar essa carta por muito e muito tempo enquanto você viver, porque foi um marco na história da sua vida. Então aquela carta, ela tem grande valor. Então são dois aspectos: a credibilidade do autor e a importância do teor desta carta para o destinatário, para aquele que a recebe. Agora, como carta escrita por Cristo, cujo texto foi escrito em nossos corações, o que Cristo espera é que sejamos cartas de grande valor. Cartas não somente de valor, mas cartas de grande valor. E aí a gente tem que fazer esta reflexão, esta autoanálise de nós mesmos, né? Que tipo de carta que nós temos sido, na verdade, perante o nosso Senhor, perante o autor da carta, né? Que tipo de carta a gente tem se transformado? É nisso que nós precisamos refletir. Precisamos levar as boas novas de Cristo Jesus a todo mundo. Ele disse, né? Ide pregai a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então isso é uma missão que eu e você, nós temos que executar, nós temos que fazer acontecer aqui enquanto estivermos nessa terra. Então, tanto em outros países, em outros estados, em outros municípios, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas de escola, ao nosso país, ao nosso Brasil. Nós temos que anunciar as boas novas de Cristo Jesus, porque esta é a mensagem, este é o teor da carta, que sou eu e é você também. Eu quero citar aqui alguns textos bíblicos, onde você pode observar que tipo de carta que você tem sido, porque você tem uma mensagem dentro de você. Em Marcos 16,15 está escrito, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem levado esta mensagem, que é uma ordem de Cristo Jesus, que está aí dentro de você. Você tem levado esta mensagem para outras pessoas? Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, a palavra também está escrito da seguinte maneira: e aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja que em Marcos 16,15 nós aprendemos que devemos ter uma vida de evangelismo, porque esta é a mensagem que está dentro de nós. Se você é uma carta e esta carta contém em seu teor o evangelho, você precisa levar esse evangelho até as pessoas. Esse é o papel da carta. Nesse contexto, podemos imaginar a igreja como uma grande caixa de correio, cheia de cartas, onde as cartas estão sendo triadas, selecionadas, peneiradas para o envio ao seu
destinatário. Só que para uma carta passar nessa triagem, tem que ter muito bem definido em seu bojo a mensagem e o seu destinatário. Se isso não estiver muito claro na carta, fatalmente ela não será triada, podendo ser descartada nesse processo. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que assiste esse vídeo aqui comigo, você que é uma carta de Jesus Cristo escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus, está em condições de passar por esta triagem. Você tem uma mensagem. Está claro para você quem é o destinatário desta mensagem que há aí em você? Se a resposta é não, ore ao Senhor para que Ele faça de você a carta que Ele idealizou em você. Se a resposta é sim, glória a Deus. Agradeça ao Senhor e caia em campo. Pregue a palavra de Deus e ganhe muitas almas para Jesus. Eu fico por aqui. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final, ter estado aqui comigo, por estar apoiando aí o nosso trabalho. Peço que, se possível, deixe aí aqui embaixo o seu like, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, por favor, aí no nosso canal, dá essa força aí para nós, tá ok? E eu espero encontrar você aqui no próximo vídeo, tá? Eu conto com a tua presença, conto com a tua audiência e também conte comigo.